Recentemente, o CFM publicou, no finalzinho de março, a respeito da proibição do uso de hormônios para fins estéticos. Tá? E pegando esse gancho, né, aproveitando esse tema que veio à tona novamente, um assunto polêmico, vou esclarecer, tentar trazer luz para vocês aqui a respeito de uma pergunta comum em pacientes que por vezes demonstram aqui no consultório interesse em usar, que é a seguinte: como fica meu testículo? Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista. E antes de continuar aqui com o vídeo, já vou pedir para você aí 3 coisas. Deixem aqui comentários, curta o nosso vídeo, isso é importante, compartilhe, né, essas informações, esse ou outros vídeos, explorem o canal. Isso nos ajuda bastante a manter a produção, para que o canal atinja cada vez mais pessoas. Então vamos lá. Uso de esteroides e função testicular. Como que fica o meu testículo? Pode haver algum dano, não, atrofia, não atrofia, enfim. Então isso que eu quero trazer para vocês aqui alguns esclarecimentos. Então, um primeiro ponto é que quando se usam esteroides, testosterona, enfim, ou derivados para fim estético, o uso é feito em níveis acima do que a produção natural permite. Tá? Então, esses pacientes eles ficam com níveis que a gente diz suprafisiológicos, ou seja, acima do fisiológico, acima do natural. E o nosso eixo hormonal ele funciona por meio de um mecanismo de retroalimentação, ou seja, um mecanismo de feedback. E eu costumo aqui em ambiente de consultório fazer a analogia com o ar-condicionado. Né? O ar-condicionado ele identifica a temperatura do ambiente, baseado na temperatura do ambiente, ele liga e intensifica, né, o seu funcionamento para resfriar o ambiente, baseando-se no nível de temperatura que foi setado ali. Nosso eixo hormonal é mais ou menos assim. Diariamente a gente produz testosterona, essa testosterona ela cai na circulação e um termostato lá cerebral, vamos dizer assim, glândulas no cérebro leem essa quantidade de testosterona na circulação sanguínea e estimulam ou não a produção natural, uma nova produção natural. Então, a partir do momento que você usa hormônios de forma exógena, ou seja, você usa hormônio, você injeta hormônios na sua circulação, ou independente da via, né, existem os géis também, de alguma maneira hormônios são colocados na circulação, esse seu termostato, né, essa estrutura cerebral, essas glândulas, que basicamente são o hipotálamo e a hipófise, elas não sabem da onde estão vindo, se é do testículo, né, se foi o testículo que foi produzido, que produziu, ou se veio de fora. E aí, a partir do momento que existem níveis altos, suprafisiológicos, esse termostato entende que tem o suficiente e cessa o estímulo da produção natural. Então é como se, durante o uso da testosterona, o paciente ficasse com o testículo desligado, né? Não funcionante. Tanto que é comum pacientes, durante um ciclo, durante o uso, às vezes por curiosidade mesmo, ou porque ouviu falar alguma coisa, não teve orientação nenhuma e por conta mesmo eles vão lá e fazem um espermograma, por exemplo, e esse espermograma está ou azoospermico, ou seja, sem espermatozoide algum, ou oligozoospermico, uma diminuição importante da concentração de espermatozoides. Porque tanto a produção testicular de testosterona zerada, vamos dizer assim, ou cai a um mínimo, diminui muito o estímulo da produção própria, como também a produção de espermatozoides também cessa. E um segundo ponto que a gente tem que colocar aqui é: quanto maior o tempo de uso, maior é o risco de dano. Né? Por quê? Porque se esse testículo ele fica por muito tempo desligado, entre aspas, a retomada da produção natural pode ser mais trabalhosa, pode ser mais difícil, pode demorar mais tempo. E hoje o que a gente tem visto, né, é muito difundido entre, né, praticantes de musculação e
enfim, não atletas, mas diria amadores, né, com relação ao fisiculturismo, é o uso da estratégia Blast and Cruise, né, que é o uso contínuo de esteroides, né, de testosterona em níveis suprafisiológicos, alternando doses, né, doses maiores e doses menores, mas não fazendo intervalos. Então isso faz com que esse testículo fique permanentemente desligado. Já tive casos do paciente usando 1, 2 anos ou até mais. Então, quanto maior esse tempo, maior a chance desse testículo começar a haver passar a apresentar um processo de hipotrofia, né? Nós sabemos que os testículos têm duas populações de células, basicamente, né? Que são as células funcionais do testículo, né? Tem as células de Leydig, que produzem testosterona, e tem as células de Sertoli, que produzem os espermatozoides e a inibina. Como esse testículo, né, o estímulo, a produção de gonadotrofinas, né, que é o resultado lá da avaliação, da leitura do nosso termostato, como essas gonadotrofinas estão praticamente zeradas, estão ausentes na circulação, não há estímulo nenhum dessas duas populações de células. Então, existem estudos até que mostram algum grau de atrofia e de alteração morfológica mesmo do testículo desses usuários de longa data, por conta da falta de estímulo. Tá? Então, esse é um outro ponto. E um terceiro ponto, e que a gente vê de forma frequente também, é que assim, nenhum paciente difundido, né, o uso de esteroide na mídia, né, ou entre os praticantes e tudo mais, é lógico que o indivíduo ele muitas vezes só divulga ou só mostra o benefício, né, o benefício estético, o resultado que ele tem tido, mas o ônus, os riscos, os malefícios, as complicações, ninguém fala ou fala-se pouco, né, porque aquela história, né, que eu já até falei lá no nosso Instagram, o cemitério dos perdedores ele é silencioso, ninguém sai por aí, né, divulgando, né, o que deu errado. Todo mundo sai falando o que deu certo, né? Isso é natural, qualquer um faz isso. Né? Então, o que chega para aqueles que têm interesse de usar é que assim, o risco é baixíssimo, então eu vou usar e pronto. E aí, muitos podem estar sofrendo de alguma desordem testicular que já faz com que esse testículo esteja com uma função diminuída. Né? Às vezes ele já é um paciente que tem algum grau aí de infertilidade, é um paciente com varicocele, é uma varicocele ali que vem desde a infância e pode já ter gerado algum dano testicular. Enfim, então a gente não tem, muitas vezes o paciente que vai usar e aquele que tem interesse em usar, não faz ideia de como está a sua função testicular atual. Então, se você inibe, bloqueia o estímulo de um testículo que já está, de certa forma, entre aspas, capenga, é pior ainda. Né? É pior ainda, você não tem um exame de base para ter nível de comparação, você pode ter realmente um testículo que precisaria ali de um estímulo maior, de algum tratamento específico para voltar a funcionar no seu ótimo, você vai bloquear e vai fazer o oposto. Então você está levando mais ele para o brejo ainda, vamos dizer assim. Entendeu? Você realmente está piorando a condição. Então, todos esses fatores fazem com que haja um risco do paciente que tem interesse de usar e está usando, de, no momento que ele pensar e falar, não, agora eu quero parar, agora eu casei, agora eu estou com uma parceira fixa, agora eu quero ter filho, ou mudou meu objetivo, agora não... meu objetivo agora é minha carreira, enfim, eu quero manter só uma prática voltada mais para a minha saúde mesmo, é lógico, não vamos ser hipócritas e falar que ninguém quer o benefício estético. Sim, existe, o paciente que quer praticar musculação e quer ter aquele benefício, então ele vai ter que ser disciplinado e tudo com relação à dieta e ao estímulo que ele dá no treino, mas na hora que chega o momento da interrupção, existe o risco, então, do paciente não conseguir ou ter muita dificuldade, ou a gente tem que aumentar a complexidade do arsenal terapêutico, a gente tem que lançar a mão para fazer esse testículo voltar a funcionar. Tá? Então é isso. Então, existe risco de hipotrofia e atrofia? Existe. Existe o risco de eu usar e não voltar a ter uma produção natural adequada? Existe. Então, mas eu já vi caso do indivíduo engravidar a parceira estando sob uso. Sim, né? É uma roleta russa. Tem pacientes que têm um potencial fértil ótimo, ou dependendo do tipo de dose, alternância de dose, o paciente
tem um retorno natural do eixo, ou não há um bloqueio completo do eixo, ou o paciente tem uma oligozoospermia, né, uma diminuição só da concentração, mas que o permite uma gravidez. Mas a gente não pode se basear nesses casos, que são os casos que aparecem, né, que são os casos de sucesso. E os demais? Ninguém fica sabendo. Então essa era a mensagem, espero ter trazido um pouco de luz. Aí, se você ficou comigo aqui até o final, então reforço aqui para você dar aquela curtida, compartilhar o conteúdo. Isso é muito importante para a gente. Tá? E não deixe de me acompanhar também lá no Instagram. A gente também posta bastante conteúdo diariamente lá e interage bastante pelos stories. Tá certo? Então, grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.